Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que tem ganhado bastante força no Brasil, a de usar as nossas cidades como verdadeiros laboratórios para a prevenção de desastres. Toda essa nossa conversa é baseada numa análise bem interessante da coordenação do curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil. Vamos lá entender isso melhor. E a grande pergunta que guia tudo é esta. Essa história de cidades-laboratório é uma oportunidade real para a gente avançar de verdade? Ou será que a gente corre o risco de ser só mais um projeto cheio de boas intenções, mas que acaba não mudando a realidade de forma duradoura? É uma tensão super importante que a gente precisa explorar. Bom, a ideia em si, vamos combinar, é excelente. A proposta é usar os municípios como espaços para a gente experimentar, para testar jeitos de reduzir os riscos de desastres como deslizamentos e inundações e, ao mesmo tempo, claro, empurrar o desenvolvimento urbano para um lado mais sustentável. Então, o que está por trás dessa proposta? Basicamente, a chance de testar métodos novos, de fazer com que as diferentes áreas da prefeitura finalmente conversem, de criar modelos que outras cidades possam copiar e, o mais importante, de sair daquela lógica de só apagar incêndio para começar a ter uma cultura de prevenção de verdade. Num país como o nosso, cheio de vulnerabilidades urbanas, isso é muito, muito relevante. Pois é, mas a gente sabe que no Brasil, entre uma ideia genial e a sua aplicação no dia a dia, muitas vezes existe um abismo, né? Vamos analisar agora justamente os desafios práticos que aparecem nesse caminho. E aqui a gente vê um retrato bem claro desse problema crônico que a gente enfrenta. No papel, olha, temos planos com uma qualidade técnica impecável, diagnósticos de riscos super detalhados, mas aí, quando a gente vai para a prática, o impacto real é pequeno. As ações continuam sendo de resposta ao desastre e as boas ideias simplesmente não saem da escala de projeto piloto. É um padrão que, infelizmente, se repete bastante. E aí vem a pergunta, mas por que isso acontece? Bom, a análise aponta para algumas barreiras bem sistêmicas. Cada secretaria trabalha na sua caixinha, isolada. As áreas técnicas não se falam. Faltam recursos financeiros que tenham continuidade. E talvez o ponto mais crítico de todos, existe uma dificuldade gigantesca de transformar um diagnóstico super complexo em ações simples, diretas, operacionais no dia a dia da gestão. Ok, então o diagnóstico do problema está feito. Mas o legal é que a análise não para por aí. Ela também mostra quais seriam os ingredientes essenciais para que essas iniciativas de cidades-laboratório finalmente funcionem e não repitam os mesmos erros. Vamos ver quais são? Primeiro de tudo, e talvez o ponto mais crucial, integração. Sabe, a gestão de riscos não é uma responsabilidade só da Defesa Civil. Ela precisa ser um esforço coordenado, que envolve quem planeja a cidade, quem cuida do meio ambiente, da habitação e, inclusive, da saúde pública. É um desafio que corta a prefeitura inteira. O segundo ponto fundamental, dados. Pensa bem, sem informações de qualidade sobre o território, sobre onde estão as áreas de risco e quem são as pessoas mais vulneráveis, o planejamento vira um tiro no escuro. Dados consistentes e sempre atualizados são a base para a gente tomar decisões inteligentes e saber onde colocar o dinheiro. O terceiro ingrediente nessa receita são as ferramentas certas. Porque, não adianta ter um monte de dados se os gestores públicos não têm instrumentos que ajudem a transformar esses dados em informação estratégica. Ferramentas que ajudem a responder, com o pouco recurso que eu tenho, qual ação preventiva vai trazer o maior benefício. E chegamos num ponto sensível: dinheiro, financiamento. Sem verba garantida e com previsibilidade, qualquer iniciativa, por melhor que seja, morre na praia. A prevenção de desastres precisa de planejamento de orçamento e, principalmente, de continuidade. Projetos piloto que não têm recurso para virar política permanente são só isso, experimentos. E por último, mas não menos importante, a tal da governança. O que isso quer dizer na prática? Que reduzir riscos não é um projeto com começo, meio e fim. É um processo contínuo. Isso significa fortalecer as instituições, capacitar os técnicos e trazer a sociedade para perto. Construir cidades resilientes é um trabalho que nunca acaba. Então, juntando todos esses pontos, a gente chega no coração da análise, no verdadeiro pulo do gato, que não é sobre ter mais ideias ou mais conceitos, mas sobre algo bem mais prático. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo de forma brilhante. O grande salto de qualidade que a gente precisa não vai vir de conceitos mais e mais sofisticados, mas sim da nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem no mundo real, de colocar as ideias para funcionar. Ou seja, a mensagem é essa. A verdadeira inovação, a grande virada de chave, está em conseguir construir essa ponte entre o conhecimento técnico e a ação concreta lá no território,
É isso e somente isso que transforma um projeto piloto interessante numa política pública que de fato salva vidas e protege a cidade no longo prazo. Bom, estamos chegando na reta final da nossa conversa. Vamos então consolidar os pontos principais e dar o devido crédito à análise que inspirou tudo isso. Então, para a gente amarrar as ideias, o que fica dessa análise? Primeiro, a ideia de cidades-laboratório é ótima, mas é cheia de armadilhas. Segundo, o foco tem que estar na execução, não só no conceito. Terceiro, aqueles 5 ingredientes que a gente viu, integração, dados, ferramentas, financiamento e governança, não são negociáveis. E por fim, o grande objetivo de tudo isso é fazer com que a gestão de riscos entre no DNA da administração municipal, que vire parte do trabalho de todo dia. E para encerrar, é justo fazer um reconhecimento bem sóbrio e respeitoso. A análise da coordenação do curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil é de altíssima qualidade e vai direto ao ponto, tocando num dos maiores desafios que a gente tem para o avanço de políticas públicas eficazes no Brasil. E antes de fechar aquele lembrete importante, essa é uma síntese feita por um sistema de computador, então o conteúdo pode ter algumas simplificações ou até imprecisões, ok? Valeu pela companhia e até a próxima!